Existe um tipo de glioblastoma que pode enganar até os radiologistas mais experientes. Na ressonância, ele pode parecer um glioma de baixo grau, uma lesão infiltrativa discreta, apenas um empecilhão no flare, sem necrose, sem realce exuberante, mas biologicamente um glioblastoma verdadeiro. Hoje eu vou te mostrar o que é um glioblastoma molecular, porque ele engana na ressonância, e quais os sinais na ressonância ajudam a suspeitar desse diagnóstico. Eu sou o Dr. John, neuroradiologista e fundador da Ultravox, e aqui eu descomplico a neuroradiologia para você, porque neuroanatomia e neuroradiologia não se decoram, se aprendem. Hoje vamos analisar um estudo publicado no European Journal of Radiology que avaliou 72 pacientes com glioblastoma molecular. E você vai perceber como esse tumor pode parecer menos agressivo na imagem do que realmente é. Antes de entender a imagem, precisamos esclarecer uma confusão muito comum, que muita gente comete. Muita gente pensa que glioma e glioblastoma são tumores diferentes, mas na verdade não é bem assim. Glioma é um termo guarda-chuva, e o que isso quer dizer? Ele significa apenas tumor originário das células da glia. As principais células da glia são astrócitos, oligodendrócitos e células ependimárias. Então, vários tumores entram dentro dessa categoria de gliomas. Por exemplo, o astrocitoma, o oligodendroglioma e o glioblastoma. Ou seja, todo glioblastoma é um glioma. Simples assim. Mas tome um pouco de cuidado. Nem todo glioma é um glioblastoma. Até 2016, a classificação dos gliomas era baseada principalmente em histologia. O patologista procurava necrose, proliferação vascular e mitoses. Se houvesse necrose mais proliferação vascular, o tumor era classificado como glioblastoma grau 4. Mas hoje, sabemos que a biologia molecular é fundamental. O marcador mais importante é o IDH, o isocitrato desidrogenase. Os gliomas são divididos em dois grandes grupos. Gliomas IDH mutados, geralmente astrocitomas IDH mutados, oligodendrogliomas. Características dessas lesões: crescimento mais lento, pacientes mais jovens, melhor prognósticos. E os gliomas IDH wild type ou IDH selvagem. Aqui a história muda. Esses tumores têm comportamento muito mais agressivo. Os pesquisadores começaram a perceber algo bastante curioso. Alguns tumores tinham aparência de glioma grau 2 ou até glioma grau 3, mas, quando analisavam o DNA do tumor, encontravam alterações típicas de glioblastoma. Mutação TRT, amplificação EGFR, alteração 7+10-, e esses tumores foram chamados de glioma difuso wild type com características moleculares de glioblastoma, ou simplesmente glioblastoma molecular. E o artigo que eu trago para vocês analisou 72 pacientes entre 2017 e 2025, uma idade média de 63 anos, e os sintomas mais comuns: crises epiléticas e déficit neurológico. Aqui, na figura 1, que é retirada do artigo, a gente tem uma ressonância em um paciente de 72 anos. Observe primeiro o flare. Vemos o empecilhão infiltrativo envolvendo a ínsula, o lobo temporal e o lobo frontal esquerdos. Muito claro. Ou seja, eu tenho um acometimento multilobar. Vamos analisar mais a imagem. E esse é o padrão-chave que deve chamar a atenção. Gliomas de baixo grau costumam ser mais focais no início. Agora, observe essa sequência T1 pós-contraste. Aqui vem um ponto muito importante. Não há realce significativo. Nem um anel de realce. Nenhuma necrose. E essa imagem poderia ser facilmente interpretada como um glioma de baixo grau. Mas esse tumor era um glioblastoma molecular. Agora vamos ver outra imagem do artigo. Uma ressonância magnética, e o que a gente percebe aqui? A gente vê outro tipo de padrão de lesão que foi descrito no estudo. Agora vemos dois pacientes com glioblastoma molecular. E no flare percebemos um padrão infiltrativo, envolvendo o córtex, a substância branca e os núcleos profundos. Então, esse padrão apareceu em 94% dos casos. Mas observe as áreas marcadas com as setas, sobretudo aqui no paciente A. O hipersinal acompanha o formato dos giros corticais, e esse padrão é chamado de forma muito clara e autoexplicativa de infiltração giriforme.
Nesse tipo de infiltração, o tumor compromete principalmente a substância cinzenta cortical, poupando relativamente a substância branca. Alguns estudos sugeriram que esse padrão seria altamente específico de glioblastoma molecular, mas nesse estudo maior que eu estou mostrando para vocês, ele apareceu em apenas 15% dos casos. Agora vamos no exemplo perfeito de como as sequências avançadas mudam o diagnóstico. Primeiro aqui a gente vai olhar o FLAIR. Existe um hipersinal infiltrativo no lobo frontal direito. Não tem um pós-contraste, a gente percebe que não há um real significativo. Isso poderia sugerir um tumor menos agressivo, mas vamos ver agora a restrição à difusão. Observe que existe um hipersinal na difusão, indicando uma hipercelularidade tumoral. Agora a gente vai olhar o mapa de perfusão, essa sequência avançada. Olhe como tem uma hiperperfusão bastante intensa. O RCBV foi medido com valor de 3,5, e a gente sabe que valores acima de 1,75 já sugerem tumor de alto grau. Ou seja, analisando essa imagem com bastante cuidado, morfologicamente parecia baixo grau, mas fisiologicamente o tumor era agressivo. Agora vamos analisar um outro caso que o artigo trouxe, outra ressonância magnética, e a gente vai ver a progressão rápida desse tumor. Essa é uma ressonância de um paciente de 80 anos, aqui na imagem ABC é o mesmo paciente, e o que a gente consegue ver? Infiltração nos dois tálamos, um envolvimento do lobo temporal esquerdo e apenas um realce discreto. Nada parecido com um glioblastoma clássico. Porém, a gente vai aqui na sequência de fusão, a C, vamos observar ela atentamente, e o que a gente nota? Um hipersinal nos tálamos sugerindo alta celularidade. Esse exame foi repetido em 2 meses, e olha o crescimento absurdo, o aumento da infiltração nos tálamos, e o realce tornou-se muito mais evidente. Isso demonstra a agressividade biológica do glioblastoma molecular. Qual que é a principal mensagem deste estudo? É que o glioblastoma molecular pode enganar na ressonância. Eles frequentemente aparecem como lesão infiltrativa no FLAIR, acometimento multilobar, ausência de necrose. Mas as sequências avançadas revelam outras características: a hipercelularidade na difusão e a neoangiogênese na perfusão. E clinicamente ele pode progredir muito rápido. Então, se você vir um paciente mais velho, com as seguintes características na ressonância magnética cerebral: lesão infiltrativa multilobar no FLAIR, pouco realce, difusão ou perfusão alteradas, pense em glioblastoma molecular, mesmo que ele não pareça um glioblastoma clássico.